770%. Certo? E a razão é como. Então aqui mais ou menos a gente vai ter um estudo de caso propriamente dito, onde eu pretendo abrir para vocês todas as nossas estratégias utilizadas para conseguir chegar nesse resultado. Começando é que lá em Brasília eu faço parte da rede Netmóveis, e isso me permitiu fazer benchmark, ou seja, me permitiu conhecer a fundo as operações das minhas parceiras. E com isso eu pude aprender o que fazer e também o que não fazer. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da estratégia. Tá? A estratégia, ela está calcada em 3 pilares. O primeiro pilar é corretor no centro. Eu acho que tem muita gente aqui acostumada a escutar o cliente no centro. Né? A nossa mentalidade lá, quem tem que estar no centro é o corretor. Cultura de captação e inteligência. Tá? A gente começa a falar sobre o corretor no centro. O que significa? Quando a gente coloca o corretor no centro, em que aspectos isso existe? A gente começa falando o seguinte: a imobiliária, o VGV da imobiliária é um bolo, e cada corretor tem um pedacinho do bolo. Então, uma das primeiras ações é que são apenas 20 corretores. A equipe não pode passar disso. O que preciso, assim, que o pedaço de cada corretor cresça para o bolo crescer. O que é muito comum no mercado é a imobiliária colocar muito corretor, faz o bolo crescer, mas o pedaço de cada um diminui. Com isso, a gente vai ter uma baixa rotatividade dos corretores. Lá na empresa, nos últimos 4 anos, nenhum corretor pediu para sair da empresa. Então, isso se deve a essa cultura do corretor no centro. 90% da equipe vende a cada 2 meses. E 60% vende todo mês. A gente tem aqui 3 corretores da equipe que depois vocês podem conversar e ver que esses dados são verdadeiros. Tá? Bom, para isso a gente tem alguns pressupostos. Primeiro, autônomos não aceitam ordens. Seguem uma estratégia se acreditarem que é melhor o caminho para eles. Todo corretor autônomo, não adianta eu querer mandar no corretor. Eu tenho que sim ter uma estratégia que ele acredite que seja efetivamente boa para ele, e assim ele vai seguir. Um outro ponto polêmico: o dono da empresa não pode ser o maior concorrente do corretor. Poxa, por que eu vou estar num ambiente onde o dono da empresa tem os melhores leads? Por que eu vou estar num ambiente onde os melhores clientes são do dono? Por que eu vou ficar lá? Então, dentro da 61, eu sou proibido de vender e de captar. Isso é papel da equipe. A imobiliária é uma prestadora de serviço para o corretor. O cliente da imobiliária não é o cliente final. O meu cliente é o corretor. E isso faz com que a gente tenha uma mudança de mindset, onde, primeiro, quem paga a imobiliária é o corretor. Não é a imobiliária que paga ao corretor. Então, a nossa ordem de serviço de prioridade é que o diretor trabalha para os gerentes e para os corretores, e os gerentes trabalham para os corretores. A pirâmide, ela é invertida, e isso é uma mudança de mindset muito relevante. Tá? Bom, além disso, quais os serviços que a imobiliária pode prestar para o corretor? A gente elencou aqui alguns dos principais, que é foco em estratégia, marketing, assistentes pessoais, pós-contrato e educação continuada. Eu vou navegar em cada um desses pontos agora, para vocês entenderem a relevância de cada um deles. Foco em estratégia. O Rodrigo tem falado muito sobre nicho e super nicho, né? A gente vive isso na prática, isso é uma das grandes razões do nosso sucesso. Então, a gente tem definido, por exemplo, o foco da minha empresa é 2 quartos mais, ou seja, todos os apartamentos acima de 2 quartos, nos bairros da Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte. Agora, um corretor específico da minha empresa vai ter um super nicho dentro desse mercado. Por exemplo, 3 quartos na Asa Sul, de 900 a 1,5 milhão. Nessa definição desse super nicho, é muito importante que ele tenha um tamanho suficiente para o corretor ganhar muito bem dentro dele. Eu não posso nichar demais, onde eu vou gerar pouca oportunidade de resultado. Então, para quem é de Brasília, sabe que esse super nicho aqui, ele tem um volume de VGV suficiente
para que o corretor consiga vender entre 20 a 30 milhões por ano. O segundo serviço é marketing. E aí entra um ponto importante. Qual é o papel da marca da imobiliária? É abrir portas para o corretor. Afinal, o corretor vai chegar para falar com um proprietário que não o conhece, mas pode e deve conhecer a marca da imobiliária. Então, nesse momento, a marca da imobiliária empresta credibilidade ao corretor, que depois o relacionamento muda e é construído entre o corretor e o cliente. Tá? A nossa estratégia é de bom vizinho. Como o nosso foco é na captação, eu tenho que falar com o proprietário. Então eu sei onde o proprietário mora. E aí a gente usa muita mídia exterior para poder impactar o proprietário com a marca. Né? Então lá em Brasília tem as lixeirinhas. Observe que a lixeirinha é com a foto do corretor. Todas as mídias são com contato do corretor. A gente adesivou bancos de revista, fez placas de rua, painéis, outdoors, tudo isso posicionado no nosso foco, no nosso nicho de mercado. Por quê? Porque aí, quando o nosso corretor for fazer o trabalho de captação, aquele cliente daquela quadra já conhece a marca. Tá? Bom, além disso, gente, marketing online é obrigação. E aí, tem uma coisa interessante. Poxa, Paulo, você está falando de marketing, mas está de serviço do corretor. Porque toda a geração de leads e tudo vai para o corretor. Então, esse é um serviço muito relevante. E aí, tem algumas coisas que a gente faz, como marketing de conteúdo, anúncios, mas tem uma coisa importante que é o Google. Vocês escutaram aqui muito, o Google está mais caro, essas coisas. Agora, quando eu trabalho com nicho, eu vou usar palavras muito específicas, como, por exemplo, o nome de condomínio. E justifica para mim colocar um valor muito elevado na palavra daquele condomínio, porque é o meu foco. E os nossos competidores, os portais, os marketplaces, não tem razão para colocar tanto dinheiro naquela palavra específica. Então sim, a gente consegue brigar com os grandes do Google quando a gente nicha, quando a gente afunila, porque aí justifica nós investirmos mais em palavras muito específicas para o nosso nicho e para os nossos concorrentes não é tão relevante assim. Então a gente consegue estar geralmente no nosso setor posicionado em primeiro ou segundo nos bairros em que a gente atua e não é com investimento muito elevado. E a importância de investir nos dois é que o online e o offline, eles multiplicam a línguas. E aqui, gente, tem um ponto que eu vejo muita empresário errado. As verbas das imobiliárias para marketing não são verbas gigantescas. Né? Então, por exemplo, uma Brahma, uma escola, ela consegue mudar o slogan dela a cada verão. A gente não. Então, tem dois pontos muito relevantes. Para gerar lembrança, nós precisamos de repetição. Então, ou eu não mudo o local onde a minha mídia aparece, ou eu não mudo a peça publicitária. O que eu vejo muita gente fazendo é mudar o local onde a mídia aparece e mudar a peça publicitária o tempo todo. Isso não vai gerar lembrança, isso não vai gerar recall. Na nossa estratégia, a gente muda a peça publicitária, mas não muda o local onde ela aparece. Então, esses outdoors que vocês viram, as lixeirinhas, os contratos são de 3 anos, porque não justifica eu sair daquele ponto. E outra coisa relevante, o nosso mercado, ele não tem sazonalidade. O mercado de Brasília, que é onde a gente atua, em janeiro e fevereiro, 6% do VGV. Em janeiro, 6% do VGV em fevereiro são vendidos em relação ao ano. Nos demais meses, o percentual fica entre 8% a 10%. Não é uma sazonalidade grande. Então não tem por que eu investir em março e não investir em janeiro, investir em julho e não investir em novembro. Né? Se eu fosse a Cacau Show, eu tenho que investir na época da Páscoa. A Ciatói na época do Dia das Crianças. A gente tem que ter investimento constante. Tá? Isso é um ponto importante. E além disso, a gente entende que no marketing informar é gerar conteúdo. Isso fez com que a gente criasse diversos materiais, e esses materiais são estudos de mercado, guias, né? Materiais impressos que os corretores utilizam para deixar na casa do cliente. Vocês vão ver mais à frente o tanto que isso é relevante na estratégia de captação. Então esses materiais que são gerados pela nossa área de inteligência, pela nossa área de conteúdo,
faz com que o corretor possa fazer um marketing de conteúdo físico, deixando a marca dele imobiliária, o contato dele com os clientes, gerando conteúdo relevante para que ele tenha o que falar. Por que eu vou abordar um cliente durante 3 meses só pedindo a captação dele, sem estar entregando nada? Então a grande questão do marketing de conteúdo é: eu tenho razão para ligar para ele a cada 15 dias, eu tenho razão para entregar algo para ele a cada 15 dias, e isso faz com que eu tenha um relacionamento mais constante, mais duradouro. Outro ponto importante dessa estratégia é que o cliente faz negócio com o CPF, ele não faz negócio com o CNPJ. O cliente, gente, não é da imobiliária, ele é do corretor. O cliente da imobiliária é o corretor. Isso é muito importante porque nas nossas peças publicitárias, vocês vão ver que a estrela é o corretor. E principalmente, invista no corretor sem medo. Quanto mais serviço vocês oferecerem aos corretores, quanto mais marketing vocês oferecerem a ele, quanto mais negócios eles gerarem na sua empresa, mais fidelizados eles estarão. Quando eu comecei esse processo, vários colegas falaram: você é maluco, você vai investir no corretor e ele vai sair da sua empresa e você vai perder o investimento. E aconteceu justamente o contrário, ninguém saiu. Então, a imagem, a peça publicitária é sempre com os corretores, eles são as estrelas. E o cliente quer saber deles. O cliente não vai ligar para fazer negócio com a Leilão, ele vai ligar para fazer negócio com o Pavone, com o Leandro, com o Marcelo. Maravilha. Aqui entra um outro serviço que eu considero, gente, talvez o mais relevante e importante. Tá? A gente teve uma corretora um tempo atrás que ela vendeu num mês 5 milhões, acho que foram 7 imóveis. Isso foi em 2016. Nos 2 meses seguintes, ela não vendeu nada. Por quê? Ela estava trabalhando para resolver os pepinos daquelas 7 vendas que ela tinha feito. Então, o que a gente faz? Cada corretor, quando ele atinge 9 milhões de VGV, em 6 meses, ele ganha um estagiário, um assistente pessoal. Para quê? Para que ele tenha mais tempo livre para fazer negócios. Então, esse estagiário, ele faz contato com o cliente, ele cuida da agenda do corretor, ele auxilia o corretor na busca de imóveis, ele faz o trabalho para que o corretor tenha mais tempo. Então, lá na empresa, são 20 corretores, mas a equipe de vendas passa de 30 pessoas pelos assistentes. Além disso, se o corretor supera 12 milhões de VGV, ele também ganha um corretor assistente remunerado pela empresa, com creche, obviamente, para que ele possa atender, por exemplo, imóveis de um nicho não relevante para esse corretor. Aqui tem uma foto do Sérgio, um dos nossos corretores, com seu assistente, e essa outra foto aqui é da nossa equipe de pós-contrato. Uma das dores de cabeça é que a gente assina um contrato de compra e venda, e até resolver todos os pepinos, demora-se muito e muitas vezes o cliente fica insatisfeito. Pepinos, eu digo, sair o financiamento, resolver as questões cartorárias. Então a gente tem um departamento treinado que cuida disso, faz o relacionamento com os bancos, faz o relacionamento com os cartórios, e esse departamento aciona o corretor quando necessário. A gente nunca pega o relacionamento do cliente para imobiliário. A gente ajuda o corretor a melhorar o relacionamento dele com esses serviços. Então esse departamento cuida do pós-contrato inteiro e com isso ele aciona o corretor quando é necessário falar com o cliente, quando está na hora de assinar a escritura, fortalecendo o relacionamento do corretor com o cliente sem que o corretor precise gastar muito tempo. Beleza? Então esse é um ponto importante, a gente tem que fazer com que o corretor gere mais negócios. Tá? Rotina e educação. Toda gestão precisa de rotina. Então aqui é muito comum a gente falar, tem reunião mensal, reunião semanal, sim, isso é comum, e a gente faz isso também. Tá? Só que a gente acredita muito que a educação é fundamental e ela tem que ser continuada. E aí a gente faz uma mistura da educação com a inteligência na gestão. Então, aqui tem uma imagem de um questionário. Todo mês, no começo do mês, a equipe recebe um questionário. E o que tem nesse questionário? Tem perguntas sobre qual foi a performance desse corretor no mês anterior, como ele avaliou a sua performance. Tem a visão dele sobre o mercado e sobre os concorrentes. E tem uma pergunta sobre alguma coisa técnica burocrática que ele tenha que evoluir. Então, por exemplo,
Um case, a gente está fazendo uma venda de um imóvel em inventário em que um dos proprietários, um dos herdeiros tem problema de documentação. Como resolver? E aí cada um tem que pesquisar e responder esse questionário. Então isso faz com que toda a equipe constantemente estude, que é algo que falta muito no nosso mercado. A gente dominar todo o processo. Então isso é um estímulo para que aconteça. Além dessa pergunta geral, tem sempre uma pergunta relacionada ao nicho de cada corretor. Ou seja, a história de um prédio, a história do bairro, alguma coisa relacionada ao comportamento daquele mercado em termos de preço, obriga com que o corretor também todo mês estude o seu próprio mercado. E, além disso, 2 imóveis para que ele avalie. Então, todo mês eles recebem isso. E aí o gerente recebe o resultado desse questionário com um relatório de inteligência da performance do corretor. E isso faz com que ele tenha uma reunião mensal com muitas informações sobre aquele profissional, podendo assim orientar estrategicamente ele para o mês seguinte. E claro que isso gera para a empresa uma inteligência legal, que eu estou, de acordo com as respostas, eu consigo descobrir onde está a fragilidade da equipe e onde eu vou investir em demais treinamentos. Então esse processo contínuo cria uma cultura de estudo que tem se mostrado muito relevante. Para vocês terem ideia, assim, falar de VGV é complicado porque cada estado, cada cidade tem um montante, uma lógica de números. Mas, em 2021, 3 corretores superaram 20 milhões, 3 corretores superaram 15 e eu acho que 6 superaram 10. Ou seja, é um número muito importante para uma equipe de 20 apenas. Por quê? Educação funciona, educação dá resultado, investir na equipe dá resultado. Bom, agora eu acho que a parte mais importante é quando a gente fala de cultura de captação. E quando eu falo de cultura, gente, é cultura mesmo. A gente comemora mais a captação do que a gente comemora a venda dentro da imobiliária. E para isso, a base inicial é a construção inteligente do estoque. Então, quando o corretor vai captar, se ele vai construir um estoque sem inteligência, que a gente chama, ele vai captar um imóvel de 2 quartos, um imóvel de 4 quartos, uma casa, uma loja, uma sala comercial. E aí, o cliente que for gerado pelo apartamento de 2 quartos, ele não tem outro imóvel para levar, porque ele tem um apartamento de 2 quartos no estoque dele. Porque o estoque dele está muito dísparo, está cheio de imóveis diferentes lá dentro. E teve um case muito interessante que aconteceu em 2013 na imobiliária. Era um apartamento de 3 quartos, de 115 metros quadrados, muito lindo, muito bem decorado, estilo casa cor, sabe? Esse apartamento gerou 60 visitas e uma venda apenas. Significa que se eu tivesse mais 10 apartamentos parecidos com aquele, eu tinha feito 10, 11 vendas e não só uma. E aquilo foi marcante, porque foi uma venda que saiu cara. E frustrante, porque a gente perdeu 59 clientes. Então, quando a gente constrói o estoque com inteligência, eu vou construir um estoque para atender o mesmo perfil de cliente. Então, por exemplo, se eu tenho lá captado 10 apartamentos de 3 quartos na mesma faixa de preço, e eu levo o cliente para visitar um deles, ele visitou, olhou e falou: poxa, a sala é pequena e o quarto é escuro, eu não gostei. Eu tenho no meu próprio estoque um apartamento que com certeza a sala vai ser grande e o quarto claro. Então eu vou levar de um apartamento, gera visita para os demais. E os demais geram para um. Eu tenho um aproveitamento gigantesco do lead. E eu encurto a velocidade de vendas por 2 razões. Como eu tenho um estoque concentrado no perfil, eu vou ter um grande conhecimento desse estoque. E eu vou saber levar o cliente já no imóvel ideal para ele. Então, em vez do cliente fazer 10 visitas, talvez com 3 ele resolva. E eu não preciso, e aí é uma coisa muito importante, quando a gente entra com o cliente no imóvel e ele não gosta, não tem o que fazer. Eu nunca vou convencer o cliente a comprar um imóvel que ele não gosta. E não é o meu papel fazer isso. O meu papel é sim encontrar o imóvel ideal para ele. Mas para isso, eu tenho que construir o meu estoque de maneira inteligente. Tá. Bom, a gente, para fazer essa cultura de captação, tem que ter ações regulares, constantes. Então a gente desenvolveu o seguinte conhecimento para gerar a nossa estratégia. Para captar, eu preciso identificar
acessar, conquistar e depois me relacionar. Então aqui vai o nosso organograma. Eu estou abrindo para vocês, galera, todos os segredos da empresa. Eu até brinquei aqui que eu tenho uns colegas de Brasília, eu ia falar, galera, não vem na minha palestra não, que vocês vão descobrir tudo que eu faço. Né? Então, nesse organograma aqui, na primeira etapa, eu tenho que identificar o imóvel que está vendo. Na segunda, eu vou tentar descobrir quem é o proprietário. E na terceira etapa, eu vou tentar conquistar esse proprietário. E aí que entra o conteúdo, aí que entra a inteligência, que à medida que eu vou martelando nesse proprietário, com o tempo, ele acaba cedendo e deixando o imóvel com a gente. Isso faz com que a gente consiga construir o estoque. Além disso, é importante eu ter um relacionamento constante com esse mercado. Afinal, o meu super nicho eu vou estar falando dos mesmos prédios, das mesmas quadras. Então, é importante que eu tenha tanto estratégia de marketing, né, como ofertagem, como relacionamento com os síndicos, com os porteiros. Só que esse relacionamento, ele é gerado por conteúdo, tá? E isso gera um recall muito grande, um volume de indicação de captação muito grande, tá? Um outro ponto, eu falei sobre rotina, é a agenda do corretor. Se vocês pararem para pensar, imagina uma pessoa que vai na academia e treina por 24 horas seguidas. Ela não vai ter resultado nenhum, só dor. Agora, a pessoa que vai na academia por 24 dias seguidos, 1 hora por dia, ela já vai ter algum resultado. Então, a agenda do corretor é uma questão simples, onde a gente pré-determina os horários que ele tem que atuar fazendo captação. E esses horários são sagrados. Nesses horários ele não pode estar vendendo, ele não pode atender ninguém. A captação é mais importante que a venda, porque a venda só existe pela captação. E aí, entra no seguinte, beleza, eu vou pegar e fazer numa semana, a semana inteira de ações de captação. Beleza, na semana seguinte você tem que fazer o mínimo de novo. E por que essa rotina de fazer semanalmente é importante? O mercado de terceiros, de prontos, como você quiser chamar, ele é municiado, ele gira, porque a vida das pessoas obriga elas a vender, a comprar. Todo dia alguém morre, alguém nasce, alguém separa, alguém casa, alguém quebra ou alguém ganha dinheiro. Então, o estoque do nosso mercado, a dinâmica dele, ela é constante pela situação de vida das pessoas. Então não tem por que eu fazer ação de captação uma semana e não fazer na outra. Tem que ser frequente, tem que ser constante. Essa agenda pode parecer simples, mas talvez seja o maior segredo para a gente conseguir o resultado que a gente tem conseguido. Beleza? Cultura de captação é gerenciar e comemorar mais a captação que a venda. Então aqui eu vou mostrar na área de inteligência que a gente vai entrar agora, alguns números que a gente usa para gerenciar a nossa área de captação. E esses números que eu vou mostrar são trabalhados semanalmente. Então a gente tem mais inteligência sobre o processo de captação do que sobre o processo de venda. Né? E a inteligência, eu estou entrando no nosso terceiro pilar, ela é de dados do corretor, de dados da imobiliária e de dados de mercado. E a inteligência é o que une as duas outras estratégias. Né? Então, aqui, por exemplo, é o nosso BI de captação. Então, toda semana eu recebo esse relatório. Né? No caso, eram 403 imóveis que a gente tinha captado nesse momento. Eu sei que tem cidades que 400 imóveis não é nada. Né? Em Brasília, 400 imóveis é coisa pra caramba. Tá? Então, assim, essas diferenças entre as cidades são significativas. Né? Bom, aqui eu já estou analisando o meu estoque no foco. Então eu vou acompanhando semana a semana que o estoque no foco tem que estar crescendo. E a maior pressão da equipe é se esse estoque diminuir. Embaixo eu analiso a participação dos imóveis no foco. No meu geral, representa 62%. Ou seja, ainda tem muito espaço para evoluir no nosso foco. Aqui é um gráfico mais simples, onde eu analiso o meu estoque por regiões da cidade que estão no meu foco. Né? E aqui, galera, por que a gente foca tanto em captação? Esse é o nosso funil. O funil, ele nasce na captação, ele não nasce no lead, porque o que gera o lead é a captação. Então daqui eu já tenho os números que, com 390 a 400 imóveis, eu vou ter mais ou menos 400 leads qualificados,
mais ou menos entre 50 a 60 milhões de proposta e entre 15 a 20 milhões de venda por mês. Quando eu chego nesses números, eu tenho muita segurança, que é só construir o meu estoque bem feito que eu vou chegar na venda no final. Não que eu não tenha que analisar o que eu estou fazendo com os leads, mas a gente consegue chegar numa frequência de números. E com isso, se piorar, eu sei onde atuar. E eu tenho que atuar, obviamente, para melhorar esses indicadores. A inteligência também era importante para eu fazer o BI do corretor. Eu não falei que o gerente recebe um relatório do corretor? Ele recebe um relatório. Aqui é quantas captações o corretor fez no mês. Aqui é um gráfico muito importante. Esse é o perfil do estoque do corretor. Então eu tenho o perfil do estoque da empresa, mas também do corretor. Significa que eu consigo identificar se ele está fugindo do nicho dele ou não. E isso é uma ferramenta muito relevante para o gerente. Além disso, a gente trabalha com o volume de comissão que ele recebeu, com o ticket médio, com o VGV realizado, com a quantidade de vendas. Também os leads por visita marcada, lead por visita realizada, lead por venda, lead por proposta. Esses números, junto com os questionários, fazem com que o gerente tenha um material muito rico na mão para gerenciar a própria equipe e faz com que essa gestão fique extremamente profissional. E aí, entrando, já que meu tempo está acabando, na última parte, é a relação da empresa com o mercado. A gente investiu muito em inteligência junto à Universidade de Brasília. E aí ele permitiu que a gente estudasse muito a fundo o mercado. Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico do que aconteceu com o estoque em Brasília no meu mercado-alvo. Então, o estoque de janeiro de 2021 para agora cresceu 32,52%. O que significa isso? Significa que os imóveis estão acumulando. Significa que está mais difícil vender. Então, quando eu analiso o estoque, eu consigo descobrir o comportamento do mercado e também identificar se o preço tende a subir ou a descer. Outra análise que a gente faz é analisar os nossos concorrentes. Esse gráfico mostra cada bolinha uma imobiliária, certo? Então, no nosso mercado, a 61 conseguiu, graças a Deus, um bom destaque, sendo a líder em captação, mas eu sei o comportamento de todos os nossos concorrentes. E aí, como usar a inteligência? Em janeiro de 2021, isso aqui é o mercado da Asa Norte, um bairro de Brasília, acima de 2 quartos. Eu estava ali. E aí a gente fez ao longo do ano um trabalho muito forte com a equipe, porque eu vi que eu estava deficitário nesse bairro. E no final do ano, aliás, em fevereiro desse ano, a gente já estava com essa posição de liderança. Ou seja, eu perceber os meus concorrentes fez com que eu tivesse mais inteligência na minha própria atuação. Tá? Além disso, e essa análise faz com que eu consiga analisar o meu market share. Ou seja, eu sei quantos por cento do mercado estão na minha mão. E eu tenho o privilégio de fazer parte da Net Imóveis e eu sei o quanto a minha rede vende. São 24 imobiliárias. Eu sei o VGV de todos eles. E isso faz com que eu calcule quantos por cento eu vendi do VGV geral. E essa análise em relação ao mercado faz com que a gente tenha uma inteligência muito grande. Observe que em 2019, o meu percentual de participação foi de 18%. E nesse ano, a gente vendeu 74 milhões. Em 2020, o meu market share caiu para 16%. E a gente vendeu 130 milhões. Eu podia ficar empolgado que eu vendi 130 milhões, que a gente cresceu quase 100%. Mas eu não fiquei, porque o meu market share tinha caído. Significa que não foi eu que cresci. Foi o mercado que cresceu e que recuperou. Então faz com que a gente tenha uma ideia mais inteligente de como está a nossa performance. Já em 2021, a gente vendeu 162 milhões. Significa que a gente cresceu menos comparativamente, mas aí eu comemorei, porque o mercado caiu e eu cresci. Então isso faz com que me fez perceber que a estratégia está no caminho certo. Então a inteligência é muito importante para que a gente saiba onde nós estamos. Inteligência também é preço, ou seja, com isso eu consigo ter uma precificação melhor, eu consigo estudar melhor o mercado. Então aqui vai um gráfico do comportamento do preço na Asa Norte, na Asa Sul, no Lago Norte, no Lago Sul. Com esse volume de inteligência, eu tenho muito mais credibilidade para poder falar com o meu público. E inteligência gera conteúdo. Aqui é um exemplo de uma carta que a gente entrega para os proprietários, com informações extremamente relevantes sobre o mercado em que ele atua. Além disso, estudos mercadológicos, ou seja, esse é conteúdo que eu deixo fisicamente na casa desse cliente, melhorando o meu relacionamento e fazendo com que o corretor
tenha o que dizer, tenha o que falar, tenha por que conversar com esse proprietário e também com o síndico e com outros stakeholders, né? Aqui é um aplicativo que a gente gerou porque o cliente possa precificar o imóvel dele online, gerou um resultado muito interessante de captação e permite que eu grave também conteúdos, porque quando a gente tem conteúdo, a gente tem o que falar. E tendo o que falar, eu acabo tendo audiência. Agora, para finalizar, o importante é que as coisas não acontecem da noite para o dia. Vocês viram que o meu VGV em 2016 e 2017 foi baixo, mas a estratégia já estava rodando, porque a gente precisa de insistência. Tá? Resumindo, eu não gosto muito de coisas de autoajuda, mas tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é: superestimamos o que podemos conquistar em 1 ano e subestimamos o que podemos fazer em 10. A gente muda de estratégia, a gente muda de ideia, porque a gente tem pressa, a gente não dá tempo das coisas maturarem. E se eu fosse definir uma palavra estratégia da Leão, é água mole em pedra dura, gente, tanto bate até que fura. Insistir na estratégia até o fim, acreditar na estratégia e insistir nela faz com que os resultados nasçam. Tá? E terminando, a gente acredita que uma equipe coesa é feita de alta performance por indivíduos fortes, por indivíduos empáticos, harmônicos. E como é que a gente gera harmonia na imobiliária? Toda vez que um corretor novo vai entrar em substituição de um dos 20, por exemplo, ele é entrevistado por 3 outros corretores da equipe com poder de veto. Se o corretor está no centro, ele tem que estar no centro também na escolha da equipe. Beleza? E principalmente, eu tenho que ter um propósito claro. Então, a missão da Leão é gerar lucro por meio de encontrar o imóvel ideal para o cliente e o cliente ideal para o imóvel, com carinho, agilidade, acompanhando todo o processo até as chaves, gerando segurança, transparência e alegria a todos os envolvidos. Essa missão é lida em 100% das reuniões. E a palavra carinho está aqui de propósito, porque um ser humano vai tirar R$1 milhão da sua conta para comprar um imóvel. Um outro ser humano está vendendo um imóvel que ele morou há 30 anos. Essas pessoas vão ter emoção, elas vão ficar inseguras, elas vão ter dúvida na hora de assinar. E a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter carinho. Isso faz com que os relacionamentos sejam duradouros. E a palavra alegria, porque o objetivo final do que a gente faz é que daqui a 10 anos a pessoa olha e fala o seguinte: que bom que eu comprei esse imóvel, porque foi o imóvel ideal para mim. Que bom que eu comprei com essa imobiliária. E assim a gente consegue ter perenidade no mercado. E finalizando, tem uma frase do Rony da Reserva. Quem não segue o Rony daquela loja Reserva, segue, que é muito relevante, que ele fala que é o seguinte: se o conselho é bom, o exemplo arrasta. E o exemplo começa de cima. Muito obrigado, gente.